Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite e cumprindo a missão que o nosso pastor nos deu de ministrarmos à igreja acerca do tema que já vem sido tratado desde a semana passada, onde nós estamos tratando acerca do fruto do Espírito. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento nessa temática, e eu quero convidar você assentado como está, a abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Eu estou muito feliz de ver algumas pessoas nos visitando, talvez pela segunda ou pela terceira vez, mas eu quero fazer menção de alguém que está nos visitando pela primeira vez, que é a Pietra, uma amiga que o Senhor me permitiu ter. Ela é filha de uma colega de trabalho, a Samanta, que daqui a pouco ela vai chegar aí. E eu fiz o convite lá no grupo do trabalho, falei, olha, hoje eu vou estar lá na igreja, falando, e eu quero convidar vocês. E aí ela gosta tanto de mim que ela veio. Ela veio prestigiar. Estou me sentindo muito honrado com a sua presença, viu, Petra? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua vida, abençoe seu futuro brilhante. Ela estuda lá no Colégio Militar. Já formou, Petra, lá? Formou? Parabéns. Uma aluna exemplar. Eu tenho muito respeito pela Pietra, pela sua mãe, por toda a sua família. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente tratar do tema fidelidade e domínio próprio, frutos da maturidade. Fidelidade e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências ou os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém. Esse texto que vai tratar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele classifica as ações de quem tem o caráter de Jesus, a qual ele chama de fruto do Espírito, e de quem não tem o caráter de Jesus, a qual ele designa como obras da carne. Ele vai listar as atitudes de quem não tem o caráter de Cristo.
E um é a descrição do próprio Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui é o próprio Cristo. O outro é a descrição do resto. De todo mundo que restou. Que não seja o Cristo, o resto é essa descrição que está nas obras da carne. E o texto vai dizer que aquilo que a nossa natureza quer, ela está constantemente em conflito com aquilo que o Senhor quer. Ou seja, aquilo que eu quero é inimigo daquilo que o Senhor quer. Ah, então isso significa que Deus é meu inimigo? Não, de forma alguma. Mas os meus desejos, quando eles olham para Deus, eles veem em Deus um inimigo. Deus não é meu inimigo, mas a minha vontade é oposta a Ele. Mesmo Ele não sendo meu inimigo, o que eu quero fazer é contra o que Ele quer fazer. E Deus se opõe de igual forma aos desejos que naturalmente fluem dessa natureza corrompida, caída, que tem em mim e que tem em você. Então, seguramente eu posso te afirmar que se tirar Jesus de mim, não sobra nada que presta. Que isso? Você é um pastor? É. Que isso? Você nasceu na igreja? Pois é. Se tirar Jesus de quem nasceu na igreja, não sobra nada que presta. Se tirar Jesus de quem tem cargo na igreja, não sobra nada que presta. Se tirar Jesus de quem tem cara, pedigree, aparência de crente, não sobra nada que presta. É a Bíblia que está falando. Antes de falarmos sobre alguns dos atributos do fruto, eu gostaria de falar sobre o fruto. Nós vamos falar logo em seguida sobre a fidelidade e o domínio próprio. Mas antes de falar sobre estes atributos do fruto, eu gostaria de falar um pouco sobre o próprio fruto. Meus irmãos, a marca do cristão, mais do que os dons, é a frutificação. Os dons, eles são muito importantes, mas o fruto é imprescindível. Pode ser que você tenha um dom, pode ser que você tenha 2 dons, pode ser que você ainda não tenha recebido nenhum, ou ainda não descobriu qual é o seu dom, está escondido aí dentro, você ainda está num processo de descoberta, de amadurecimento para exercer dons, e não tem nenhum problema nisso. Agora, o fruto do Espírito, esse aí não pode faltar em nada, na minha e na sua vida. Nós não temos a opção de não ter o fruto. Ah, eu queria muito ter o dom de cura. Pode ser que você passe a ter, venha ter o dom de cura. Ah, eu queria ter o dom de interpretação, de sabedoria. Pode ser que em algum momento você venha ter, ou que você já tenha recebido, mas um vai ter, o outro não vai ter, porque cada um vai ter de uma maneira diversa. Mas o fruto não. O fruto, todos precisam ter o fruto. Então, quando a gente olha o que Jesus vai falar sobre fruto, abre a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 1.
João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Estou avistando ali a Samanta, chegou, bem-vinda, uma honra ter você aqui. Olha o que Jesus vai falar. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu, Jesus, sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu quero dar ênfase nesse verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É pouco fruto? Não. É algum fruto? Não. Muito fruto. E qual o resultado de dar muito fruto? Assim seremos discípulos de Jesus. Então, discípulo de Jesus obrigatoriamente dá fruto. Discípulo de Jesus é quem está numa igreja evangélica? Não. Discípulo de Jesus é quem anda com uma Bíblia debaixo do braço? Não. Discípulo de Jesus é quem usa uma roupa social no domingo à noite? Não. Discípulo de Jesus é quem sente arrepios na hora do louvor? Não. Ah, mas tem algum problema essas coisas? Não, não tem problema nenhum você usar roupa social, você frequentar uma igreja, você andar com a Bíblia debaixo do braço, você sentir uns arrepios na hora do culto, na hora da pregação, na hora do louvor, não tem problema nenhum nessas coisas. Mas nada disso importa se não tivermos o fruto. Se toda essa estrutura, esta aparência, esta carcaça não estiver portando o fruto, e muito fruto, tudo isso aqui é em vão. E na Bíblia, a ideia de fruto está diretamente ligada à natureza, à essência da árvore. Aqui nós estamos falando, e Jesus está falando em Mateus, no capítulo 7, quando ele vai falar acerca dos falsos mestres. Ele vai dizer que pelos frutos vocês os conhecerão. Por acaso pode-se colher uva de um espinheiro? E aí Jesus está falando dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes.
E entenda que isso não tem a ver com julgamento, porque tem muita gente que tem medo de avaliar as coisas, porque logo já soltam não julgueis. Já viu crente soltando, você nem sabe onde está escrito não julgueis? Geralmente, crente que decora não julgueis é crente que não dá fruto. Aí quando ele é avaliado, ele sabe de cor, não julgueis. Mas pergunta, onde está escrito? Não sabe. Quem falou? Não sabe. Qual é a referência? Não sabe. Qual é a versão bíblica que você decorou? Não sabe. Porque no fundo é uma fuga da análise da realidade de si. Jesus está nos ensinando que a gente não está julgando, mas a gente está constatando. É uma evidência, é claro, é só olhar o fruto. O que será essa árvore? É só olhar o fruto. Se está dando manga, não há por que se discutir se é um pé de manga. Mas tem gente que está dando manga. E quando alguém fala, você está dando manga, negativo. Você está me julgando. Eu sou um limoeiro. Não, mas é manga que está aparecendo. Não, mas eu me sinto um limoeiro. Mas o fruto é manga. E hoje é ofensivo constatar o óbvio. As pessoas se ofendem com o óbvio. E Jesus vai afirmar, você quer conhecer uma árvore? Olha o fruto. Porque tem muita árvore que se apresenta disfarçado. Parece ovelha, mas é lobo. E Jesus vai além. É fato que uma árvore boa não dá fruto ruim, e uma árvore ruim não dá fruto bom. Logo, não dá para colher manga em pé de abacate. Ah, mas eu sempre me achei um pé de abacate. Mas está nascendo manga. Assim como também não se colhe laranja em pé de figo. O fruto evidencia a essência da árvore. E se a essência da árvore é dar um fruto doce, como por exemplo uma uva, apesar que uva não dá em árvore, vamos pegar uma outra fruta boa aí, goiaba, aquelas goiabas bem vermelhinhas. Você está vendo que aquela árvore está dando um fruto doce. Então não adianta esperar que ali saia limão azedo. Porque o que nasceu para dar fruto doce, vai dar fruto doce. E o que nasceu para dar limão azedo, vai dar limão azedo. Pelo fruto, conhecemos a árvore. E aí quando a Bíblia fala de fruto, ela está falando sobre a natureza, sobre o caráter. E aí ela vem comparando os seus discípulos sobre aquilo que está por trás das aparências. E Paulo nos ensina que se andarmos no Espírito, de maneira nenhuma, iremos satisfazer os desejos da carne. Ele já começa afirmando isso. Andai no Espírito, e de maneira nenhuma iremos satisfazer os desejos da carne. Ou seja, a frutificação do cristão não está ligado apenas às coisas que ele aparenta, mas principalmente à sua conduta. E quando Paulo escreve, eu acho interessante, porque ele não fala para estar no Espírito. Ele fala para andar no Espírito. Andar. Existe um propósito de usar essa palavra aqui. Significa dar um passo, mas dar um passo não é andar. Andar é dar um passo e depois dar outro passo. E depois deste outro passo, dar outro passo. E depois deste terceiro passo, dar o quarto passo.
Ou seja, andar no Espírito não significa, em um momento específico da vida, experimentar o Espírito. Mas andar no Espírito é estar com o Espírito no primeiro passo e ao dar o segundo, ser também no Espírito, e o terceiro passo, ser também no Espírito, e o quarto passo, ser também no Espírito. Andar no Espírito é todos os passos no Espírito. Então, andar no Espírito não é um passo no Espírito, um passo na carne. Um passo no Espírito, um passo na carne. Um passo no Espírito, um passo na carne. Eu estou andando para onde, irmão, desse jeito? Um passo para lá, um passo para cá. Eu posso até estar dançando forró, mas não estou andando para lugar nenhum. Um para lá, um para cá. Um para lá, um para cá. Tem crente que é assim. Um passo para lá, dois para cá. Dois passos para lá, um para cá. Irmão, você pode bailar a noite inteira, você vai continuar no mesmo lugar. A vida cristã não é uma dança de forró. A vida cristã é uma caminhada. Um passo no Espírito, outro passo também no Espírito, outro passo também no Espírito, outro passo também no Espírito, até chegar no céu. A gente só para de andar no Espírito quando chega no céu. Nós não podemos achar normal um passinho fora da curva. Não, foi só um passinho, foi só um deslize. Sim, foi um deslize, mas isso não é maneira de se caminhar. A Bíblia fala, andai no Espírito. Não basta já ter dado o passo inicial com Jesus. É preciso que o próximo passo também evidencie Jesus. Até o outro passo também evidenciar Jesus. Todos os nossos passos precisam refletir o caráter de Cristo. Não existe passo fora dentro da caminhada que seja aceitável, que seja admitida. Natureza, essência, não é um momento. Natureza é o tempo todo. Uma árvore, querido, não muda sua essência de acordo com as estações. Ah, estamos no inverno. No inverno eu sou pé de maçã. Mas daqui 2 meses virá a primavera. E quando a primavera vier, não serei mais maçã, serei pé de jaca. E passando a primavera, virá o verão, e aí já não serei mais pé de jaca, eu mudo, eu serei um pé de manga. E depois, no outono, eu não serei mais um pé de manga, eu serei um pé de só Deus sabe o quê. Uma árvore, ela é o que é em todo tempo. Não importa se é inverno, quando as folhas caem, ou se é verão, quando está repleto de folhas. Um pé de manga tem que ser pé de manga no outono, no inverno, na primavera e no verão. Não importa as condições climáticas ou o ambiente, a essência precisa permanecer. Ah, a fase não está boa. Mas a essência não muda porque a fase não está boa. Ah, veja bem, eu mudei porque está ventando muito no meu pomar. Quem tem raiz não muda nas estações. Quem está plantado, quem tem essência, não muda por causa das fases. E aí, nesse contexto de fruto, de essência, é que agora eu quero trazer esses 2 atributos do fruto do Espírito. Porque é um fruto com atributos. E eu quero falar só de 2. E eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre eles, até mesmo porque é assunto para mais de metro.
Mas eu gostaria de falar sobre o domínio próprio e a fidelidade como atributo do fruto do Espírito e, consequentemente, um sinal de maturidade. O que é domínio próprio e fidelidade? A Bíblia vai falar, algumas versões você vai ver até a palavra fé. Já vou mencionar isso. Mas conceitualmente falando, fidelidade, pode pensar em várias maneiras de conceituar fidelidade, mas a fidelidade nada mais é do que a lealdade constante. É a firmeza no compromisso que foi assumido. Isso é lealdade. Isso é fidelidade. É você estar firme. É o que a Bíblia fala de não cochear. Você vai ver o profeta Elias advertindo o povo diante dos profetas de Baal. Até quando cocheareis? O cochear é justamente esse... Já viu um coxo andando? Imagine que a perna esquerda aqui não está boa. E realmente não está, não. Aí eu vou andar, aí um passo eu dou em pé, mas o outro eu já dou uma titubeada. Aí eu vou andando assim, ó. Isso aqui é cochear. Cochear é o andar do coxo. E a Bíblia vai advertir o povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos, entre dois senhores, entre servir a Deus e servir a Baal? Então, fidelidade é a atitude de não cochear. De não, agora eu vou para cá, agora eu vou para cá, não. Fidelidade é reto, é inteiro, é íntegro, é alinhado. Isso é fidelidade. É estar preso naquilo que se crê, naquela convicção que você tem. E aí na tradução que você vai encontrar a Almeida Revista e Corrigida, você vai encontrar a palavra fé, enquanto em outras versões você vai encontrar a fidelidade. E parece ser palavras distintas, mas ambas estão certas, porque a palavra original, lá onde a Bíblia foi escrita, no original ela vai trazer a palavra pistis, que traz estas duas interpretações, fé e fidelidade. Então, não tem nenhum problema. Na sua Bíblia não está escrito fidelidade, mas fé. Mas o conceito é o mesmo. A fé, como fruto do Espírito, ela não se refere apenas a esta fé salvadora em Cristo, onde nós temos que crer para ser salvo. Mas esta fé aqui que está sendo aplicada, ela é a fé de quem tem uma confiança contínua em Deus e uma lealdade a Ele em todas as circunstâncias. É uma fé que não oscila, eu não vou dizer a palavra inerrância, porque vai soar como perfeição, mas está enraizado, está fincado de maneira tão convicta, que não importa o que esteja vivendo ou passando, ele permanece, ele fica constante, ele não muda, ele não altera por causa do que está vivendo. Então é por isso que a palavra fé e fidelidade vão apontar para a mesma direção. É a fé que persevera, é a fé que se traduz em fidelidade, é uma fé ativa, visível, prática, porque a fé salvadora, ela é invisível, mas a fidelidade, ela é visível. Não tem como eu ser fiel e as pessoas não verem que eu sou fiel. A fé, não. A fé, você não consegue ver a minha fé. A fé não é algo que você consegue olhar. Mas deixa eu ver o tamanho da fé do pastor Agil. Você não vai conseguir. Apesar que é tão pequenininha que você vai ter que pegar uma lupa para enxergar. Mas a fidelidade não. A fidelidade, ela não é invisível. E ela não pode ser invisível. Então é por isso que a fé vai resultar na fidelidade. Vocês estão me entendendo?
Então vamos lá, domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade que é dada pelo Espírito Santo de controlar os desejos. Não tem muita novidade no conceito, é o controle sobre os desejos, sobre os impulsos, sobre as emoções, mantendo tudo sob o governo de Deus. Isso é o domínio próprio. O domínio próprio não é a ausência dos desejos ou a ausência dos impulsos. Tem gente que fala, queria que o Senhor tirasse isso de mim. Irmão, não vai tirar. Eu tenho uma vontade tão grande, queria que Deus tirasse. Não vai tirar, irmão. Essa vontade me domina. Deus podia tirar. Olha, cuidado com o que você pede. Porque se você quiser realmente que Ele tire, tem um jeito. 7 palmos para baixo do chão. Só ali, irmão, que os desejos morrem. Só ali que os impulsos acabam. Enquanto tiver um palpitar de coração, enquanto tiver correndo uma gota de sangue na sua veia, vai ter desejo aí dentro. Vai ter impulso aí dentro. Tem gente que acha que crente não tem desejo, né? Não, eu me lembro de uma vez de um jovem, eu já falei isso aqui. Falei, meu sonho é virar pastor. É mesmo, por quê? Não, porque aí eu vou parar de ter vontade de pecar. Falei, irmão. Então eu acho que eu não virei pastor ainda. O senhor também não, pastor Sérgio? Não acredito. Irmão, o impulso, o desejo não morre. Para ele morrer, tu tem que morrer junto. E Deus não vai te matar agora. Não agora. Ele ainda tem alguns planos na sua vida. Então cabe a você dominar esses desejos que estão aí dentro. Pastor, mas é cada desejo que tem aqui. Não posso ver uma barra de chocolate, que eu já me perco. Eu não posso ver uma confusão, que eu já me espalho. Eu não posso ver uma mulher ou um homem que eu já me arrepio. Irmão, aprenda a se controlar. Mas sabe de uma coisa? Você não dá conta sozinho de controlar esse desejo que tem aí dentro. O povo que tem desejo, né? Irmão, é cada desejo que a gente tem. E aí é que entra a grande questão. O domínio próprio é pegar esse impulso, essa emoção, esse desejo e submetê-la a quem pode cuidar, que não é você. Enquanto os seus desejos estiverem sob o seu controle, você vai se arrebentar. Enquanto os seus impulsos estiverem sob o seu controle, você vai quebrar a cara. Mas na hora que você fala, Jesus, eu não dou conta, eu coloco diante do Senhor esta vontade, este anseio, esta emoção, eu lanço sobre o Senhor, porque eu não dou conta. Aí entra o domínio próprio. O domínio próprio não é algo que nasce com a gente. O domínio próprio é algo que manifesta de dentro para fora, quando o Senhor entra na nossa vida. E o domínio próprio é tão importante que Provérbios 25, 28 vai dizer que, como uma cidade derribada sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma pessoa que não se controla, ela é uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que vai morrer a qualquer momento, vai se prejudicar a qualquer momento, vai sofrer um dano a qualquer momento, vai causar dano a qualquer momento, como uma cidade que não tem muro, uma cidade que foi atacada, foi destruída, suas portas foram arrebentadas, qualquer pessoa consegue entrar e saquear. É assim uma pessoa que não tem domínio. Pois bem, eu quero então ler com você a história de Beltesazar, um exemplo de fidelidade e de domínio próprio. Você sabe quem é Beltesazar? Abre a sua Bíblia aí, em Daniel capítulo 1, versículo 8.
Pastor, não sei quem é Beltesazar. Sabe? Ele é amigo daqueles camaradas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel, capítulo 1, versículo... vamos ler o 7. 7 e o 8. Daniel, capítulo 1. Versículos 7 e 8. Tendo como verdade, e já sabendo o que é fidelidade e domínio próprio, vamos ver a história desse rapaz? Diz assim na minha versão, versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Beltesazar é o nome de Daniel, quando ele foi lá para a Babilônia. A Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar ou não se tornar impuro com a comida e com o vinho que era servido ao rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Resumidamente, você já conhece a história de Daniel, mas Daniel, ele é levado para a Babilônia. A cidade onde ele morava foi atacada, foi destruída, foi violentada, pessoas foram mortas, pessoas foram colocadas como prisioneiras, e ele é levado, arrancado da sua terra, da sua família, e junto com outros jovens, ele sobrevive à fome e à espada de Nabucodonosor, e ele é levado preso para outro país com esses jovens. E segundo entendemos, ele tinha mais ou menos 17 anos, por aí. Agora você imagina um jovem de 17 anos arrancado à força do seu ambiente, da sua religião, do seu local de culto, do seu local de estudo, da sua família, e levado para um lugar pagão. Por isso que o nome dele é trocado. Porque estes nomes aqui, Beltesazar, era um nome babilônico para Daniel. Esses nomes fazem menção a nomes de deuses pagãos. Então lá na Babilônia, agora ele precisa ter uma nova identidade. E os amigos dele também. Ora, o texto vai dizer que o Ananias virou Sadraque. Sadraque é um nome pagão. Misael vira Mesaque, que também é um nome pagão, Mesaque. E Azarias vira Abednego, que é um nome pagão também. Então, a identidade deles agora está sendo moldada conforme o lugar que eles estão. Falou, lá você era isso aí, lá. Mas aqui a regra agora é outra. A regra mudou. O que você era lá, não me importa. Agora você é o que nós vamos dizer que você é. Então você agora é Sadraque, Mesaque e Abednego, e você é Beltesazar. Mas olha que legal. No verso 7, o chefe de Daniel, o chefe dos jovens lá, que foram levados para o palácio, começa a chamá-lo de Beltesazar. Mas mesmo ele sendo chamado pelo povo de Beltesazar, no versículo 8, quando você lê, como é que a Bíblia chama Daniel? De Daniel. A Bíblia não fala, não, ele mudou para a Babilônia, vamos chamar ele de Beltesazar. Não, negativo. Você continua sendo Daniel. Você nasceu Daniel, a sua essência é Daniel, não é porque alguém te rotulou, te intitulou, disse que você tinha que fazer assim, que agora você vai ser assim. Você nasceu pé de manga, não é porque agora você está num pomar de goiaba que você vai virar goiaba, vai virar uva, vai virar abacaxi. A sua identidade não muda porque o lugar mudou. Não é porque você saiu do lugar do templo e foi para o lugar pagão que você se tornou pagão. Então a Bíblia continua chamando Daniel pelo nome, pela sua identidade.
Porque a filosofia diz que o homem é produto do meio. Mas para quem é fiel, o meio se torna produto do homem. Quem tem fidelidade, lealdade, raiz, ele não é produto do meio. O meio é que é produto dele. Então Daniel estava no pior lugar para se estar. Mas ele permanece fiel. A gente sempre terá a escolha de ser aquilo que fomos chamados para ser. Se eu fui chamado para ser cristão, não importa o lugar, eu tenho a opção de me permanecer firme na fé cristã. Se eu fui chamado para ser marido de uma mulher, não importa o lugar, eu posso escolher ser fiel à minha mulher. Se eu fui chamado para ser honesto com as minhas finanças, não importa o contexto cultural, social, econômico, filosófico, eu tenho a opção de ser fiel com o meu dinheiro. Ai, pastor, eu fui infiel porque a circunstância me levou. Conversa fiada. Na verdade, quem não tem seiva é levado por qualquer vento. Já viu uma folha seca? Ela é folha, mas é seca, não tem vida ali. Aí o vento leva. Mas quem tem vida, quem está ligado na videira, quem está ligado na videira verdadeira, o vento pode soprar, o vento pode bater, o vento pode fazer até dobrar, mas ele não quebra, não arrebenta e permanece na adversidade. Isso é fidelidade. Fidelidade é a decisão de permanecer ligado na videira. Daniel tomou uma decisão: eu não vou comer o banquete que é servido por rei. Ele estava diante de um banquete, meu irmão, mas era contra seus princípios comer qualquer coisa consagrada a outros deuses. Então ele decide não comer. Mas vamos lá. Será que naquela mesa, pense na mesa de um rei, irmão, uma mesa de um rei. Primeiro que a mesa de um rei não é aquela mesa quadradinha que tem lá na sua casa, de 4 cadeiras. A mesa de um rei é uma mesa comprida. Agora você pensa numa mesa bem comprida, com um monte de comida. Agora você pensa nesse monte de comida, só comida boa. Porque rei não come coisa ruim. O rei só come coisa boa. Daniel está diante dessa mesa. Eu fico me perguntando, será que não tinha nada lá que ele gostasse? Sei lá, um frango assado, um chester. Rei não come frango assado, rei come peru, chester, né? Tem tempo que eu não sei o que é um chester. Uma pizza, uma lasanha, uma peixada. Irmão, só coisa boa. Eu vou falando aqui porque é coisa boa. Um Big Mac, um churrasco. Eu estou falando aqui coisa boa, tá? Essas coisas ruins aí, não tinha brócolis lá, não tinha cheiro verde, não tinha. Não tinha couve-flor lá, não tinha, irmão. Jiló. Talvez um piqui, né? Um piquizinho devia ter lá. Tinha, irmão, na mesa do rei tinha piqui, irmão, não é possível. Oh, Jesus. Não tinha. Ah, não. Sushi, né? Cuscuz. Irmão, tinha muita coisa boa naquela mesa, irmão. Será que nada dessas coisas Daniel gostava? Ah, eu acho que alguma coisa ele gostava ali, querido.
Alguma coisa ele gostar naquela mesa. E aí, quando estas coisas são colocadas diante dele, ele passa a ter um problema. Porque ele gosta, mas não pode. Fidelidade não é quando você passa a não gostar das coisas. Fidelidade é quando, gostando das coisas, sabendo que não deve, não faz. Você é fiel ao seu nutricionista? Peguei pesado, vamos voltar para a Bíblia. Irmão, uma vez eu fui no nutricionista. Ele me deu uma receita fantástica. Sabe o que eu fiz? Não voltei lá. Porque, irmão, ele pediu para eu abrir mão de cada coisa. Falou assim, ao invés de você comer essas coisas que você gosta, você pega uma porção de arroz integral, bota uns grãozinhos pretos assim, que vai estufar dentro da sua barriga, aí vai saciar você. E você não vai sentir fome. Eu falei, não, doutor, mas eu quero sentir fome. Eu gosto de sentir fome, eu gosto de comer. O desejo está aqui. O desejo sempre estará aqui. Não se iluda achando que quando você entrou por aquela porta, o desejo ficou lá no estacionamento. Não. O desejo está aí. O desejo está aí. Mas é na adversidade que demonstramos o fruto do Espírito. O fruto é revelado na adversidade, na tentação, na oposição à sua vontade. É neste momento que o fruto aflora. Não é quando está tudo bem. Tentação e adversidade não é para matar o crente. Até mesmo que a tentação e a adversidade não destrói crente, ou não deveria. A tentação e a adversidade, elas revelam o que está dentro do crente. Ai, a tentação está vindo, meu Deus. Ué, a tentação sempre vai vir, querido. Se você tem medo de tentação, você tem um problema. Porque a tentação, na verdade, ela não pode me destruir. Mas ela pode revelar o que está dentro de mim. E o que está dentro de mim, isso sim pode me destruir. Mas a tentação jamais pode me destruir. Uma mala de dinheiro não pode me destruir. Um cargo público do governo não pode me destruir. Uma mulher vestida inadequadamente não pode me destruir. Um copo de cachaça, de cerveja não pode me destruir. Mas dependendo do que está dentro de mim, estas coisas vão aflorar o que está dentro de mim. E aí vai me destruir. Então a tentação revela o que está dentro. As vontades sempre estarão presentes. Mas cabe a nós não nos deixarmos dominar pelos nossos desejos. A gente não pode brincar com esse negócio. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fidelidade é um negócio muito sensível. Imagine um casal que tem 40 anos de casado. 50 anos de casado. Foram fiéis a vida inteira. Se com 50 anos de casado, um for infiel, toda aquela fidelidade é comprometida. Você entende isso? A fidelidade é como encher um balão. Você leva um tempão assoprando. Aí você sopra. 1 ano, 2 anos. Um dia, você fala, eu vou brincar com um alfinete. Aí você dá uma alfinetada no balão.
destrói. E o estrago é imediato. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de brincar com o desejo. Quando eu era pequenininho, tinha uma musiquinha que falava bem assim, ó. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Meus irmãos, e aí fala de várias partes do corpo, não vou me delongar, mas a placa de atenção tem que estar sempre pendurada no nosso coração. Cuidado. Ah, mas eu já dei um passo em direção a Cristo. Cuidado. Ah, mas eu já dei 2 passos em direção a Cristo. O cuidado permanece. O 3º passo já foi dado. Cuidado. Tem coisas que a gente vai levar uma vida inteira para construir, mas em um instante de desejo a gente pode botar tudo a perder. No instante de emoção aflorada a gente pode botar tudo a perder. Um olhar pode botar tudo a perder. Um pegar pode botar tudo a perder. Uma palavra pode botar tudo a perder. Por falta de controle. Eu sei que vocês nunca passaram por isso, mas já aconteceu umas vezes comigo, irmão, que eu cheguei em casa e falei assim, para que eu fui falar isso? Falta de domínio próprio. Aí você fala, pá! Aí você chega em casa, e a Bíblia diz que a palavra lançada é como uma flecha, ela não volta. Existem coisas, queridos, que você só precisa experimentar uma vez para você destruir sua vida. É o primeiro gole, é o primeiro trago, é a primeira mensagem no WhatsApp, é a primeira cena na televisão, é a primeira ligação, é a primeira amizade, é o primeiro beijo, é a primeira intimidade, é a primeira música, é o primeiro cheiro. Cuidado, domine-se pelo Espírito e jamais busque satisfazer os desejos da sua carne, porque ela pode destruir você em um instante. Ele estava diante de um banquete, só tinha coisa do bom e do melhor, mas era contra os seus princípios comer coisa consagrada aos outros deuses. Então ele decidiu não fazer aquilo. Guarde isso aqui no seu coração. Se você não guardar nada que eu falei até aqui, que eu já vou encerrar, mas guarde isso daqui que eu vou te falar. Os prazeres do mundo são mais perigosos do que a espada do mundo. Os prazeres da Babilônia eram muito mais perigosos do que a espada da Babilônia. Mais pessoas negociaram seus princípios por causa das propostas vantajosas do que das ameaças. Tem muito mais gente caindo por causa do prazer do que por causa da dor. A enfermidade não tem destruído tanto quanto o prazer.
a privação não tem destruído tantos casamentos como os prazeres têm destruído. As lutas não têm destruído tanto as finanças como os prazeres têm destruído as finanças. O prazer é mais perigoso do que a espada, porque na espada há temor, mas no prazer a gente abandona o temor. E Nabucodonosor sabia disso. Ele falou: eu vou oferecer banquete. Oferece um prato de comida. Era assim desde o Gênesis. Por causa de um prato de lentilha, prato de comida, num instante de fome. Perdeu a bênção. Perdeu a primogenitura. Enganou. Gerou prejuízo, gerou dano. O prazer. O desejo. O impulso, ele pode te destruir muito mais do que o desemprego, do que a afronta, do que a perseguição, do que a ameaça. E a pessoa que não consegue controlar os seus prazeres, os seus impulsos, ela já está caída. Ela é uma cidade sem muro. Então aqui eu concluo. Esse garoto tinha 17 anos, quando ele tomou a decisão de não se contaminar com os banquetes. Um garoto de 17 anos, tomando uma decisão que tem muito marmanjo que não dá conta de tomar. Porque maturidade não está ligado à idade. Maturidade está ligado à mentalidade. E é por isso que o Evangelho, ele transforma a mente. Porque é aqui que se vence a batalha, querido. Você não vence a batalha quando você sai para a batalha. Você vence a batalha quando você, antes de sair, toma decisões do que vai fazer lá. Você sabe como se vence os desejos? É assim que você acorda. Antes, se tinha desejo de qualquer coisa, você já ora, dobra seu joelho e ora. Porque se você esperar a rotina, as coisas começarem a acontecer para começar a orar, você não vai orar. Não vai dar tempo de orar. Porque você vai ser laçado pelo engano, pela sedução, pela vontade. Então, crente maduro é crente que tem a mente de Cristo. Ele está alinhado com o seu Senhor. Ele anda como Jesus anda. Ele fala como Jesus fala. Ele pensa como Jesus pensa. Ele ama como Jesus ama. Ele perdoa como Jesus perdoa. Ele está alinhado com Jesus. Assim que ele acorda, ele já pega a sua luneta, alinha com a luz divina do Senhor Jesus, aponta para o Senhor e fala: é nessa direção que eu vou caminhar. Só é possível ter domínio próprio e ser fiel se estivermos ligados diretamente na videira. Você pode ser um sujeito bom, uma moça legal, você não consegue sozinho. Jesus é a essência. Jesus é a seiva que corre no sangue para te possibilitar tomar decisões corretas. Eu e você podemos passar anos frequentando essa igreja, ambientes evangélicos. Se a gente não se permitir ser transformado na mente pelo Evangelho, a gente jamais vai ser maduro. Não importa a sua idade. E é na convivência com as pessoas que a gente revela o fruto. Não adianta você se isolar nas montanhas para Deus te dar o fruto. Eu vou virar monge para ter o fruto do Espírito. Não é assim. É na convivência.
é no atrito, é no relacionamento que o fruto é revelado, é nas dificuldades que nós decidimos andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Ninguém é mais ou menos fiel. Ou é fiel ou não é fiel. Ninguém é mais ou menos controlado. Ou é controlado ou não é, irmão. E a gente precisa admitir isso, olhar para dentro e admitir isso. É hora de parar de achar culpados lá fora. É hora de achar a solução aqui dentro. Está aqui a solução. Está aqui. É só a gente se alimentar, é só a gente olhar, é só a gente examinar, é só a gente meditar, é só a gente viver. É aqui que está a solução para quem está perdido, é aqui que está a salvação para quem está condenado, é aqui que está a esperança para quem está aflito, é aqui que está a luz para quem está na escuridão, é aqui que está a liberdade para quem está cativo, é aqui que está a revelação do poder de Deus para libertar qualquer homem que está aprisionado a qualquer desejo, hábito, vício ou estilo de vida. A palavra de Deus transforma, porque ela mudou a minha vida, ela pode mudar a sua também. Você não precisa viver igual Provérbios 26:11. Sabe o que está escrito lá? Assim como o cachorro que tem ânsia, náusea, e ele coloca tudo para fora, e depois ele come do próprio vômito, assim é o homem que repete as suas tolices. É gente que está sempre cometendo o mesmo erro, que prejudica a si e as pessoas que ele ama e quer bem. É isso que a Bíblia está falando, é como um cachorro que vomita e come o vômito. Ela sabe que faz mal, mas ela não consegue parar. Ela sabe que destrói, mas não dá conta de sair daquilo. Ela sabe que não deve frequentar, mas continua frequentando os mesmos lugares, convivendo com as mesmas pessoas, praticando as mesmas atitudes e nunca muda. Tem gente que tem 60 anos de idade e continua com as mesmas práticas nocivas de 15. É como um cachorro que come o próprio vômito. Ai, que nojo! É nojento a vida assim. A Bíblia chama a gente assim de gente tola. Quem não tem domínio próprio e não é fiel é um tolo. E até quando vai continuar vivendo assim? Hoje existe solução para você que tem vivido há anos preso, algemado, não consegue sair, não consegue mudar, repete ciclos e mais ciclos, já perdeu família, já perdeu dinheiro, já perdeu saúde e não consegue. Hoje eu afirmo, Jesus pode mudar a sua realidade. Jesus tem poder para mudar aquilo que a filosofia não pode mudar, a psicologia não pode mudar, a medicina não pode mudar, os medicamentos não podem mudar, o pensamento humano não pode mudar. O nome de Jesus pode mudar todo e qualquer homem e mulher. Você não precisa viver mais como um tolo, sem domínio, sem controle, sem fidelidade. Fique de pé. E aí talvez você se pergunte, como faço para andar no Espírito? Todo andar começa com um passo. E o primeiro passo precisa ser reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Não estou falando de uma religião, estou falando de uma pessoa.
Não estou falando de uma cartilha de dogmas. Estou falando de alguém que te ama e que pagou o preço. Você não precisa viver preso nisso. Você precisa dar apenas um passo para começar a caminhada. E o passo não é na direção das suas vontades, mas é na direção daquele que é a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira. Se alguém permanece em mim, esse dá muito fruto. Eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. Se você quer mudar de vida, tem vivido uma vida de ciclos, que você percebe que você não sai, que já saiu do seu controle, você não sabe como lidar com isso, você já leu livros, você já ouviu conselhos, você já escutou pregações, mas você nunca tomou uma decisão. Eu quero convidar você a tomar uma decisão. E você nunca mais vai viver como vivia antes. Eu quero então fazer a primeira pergunta. Existe alguém aqui que gostaria de tomar a decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor, aquele que governa os seus desejos, suas vontades e pensamentos, e Salvador, aquele que purifica, perdoa os seus pecados? Se tem, faça um gesto assim com a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos junto, temos uma moça ali que quer entregar a sua vida a Jesus. Ela está reconhecendo que ela não pode controlar, mas ela está entregando para quem pode controlar. Eu gostaria que uma outra mulher ficasse do lado dela ali. E se você pode vir à frente, para nós orarmos por você aqui? Você aceita? Gostaria que alguém acompanhasse ela aqui. Tem mais alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Eu não estou te oferecendo uma prisão, eu estou te oferecendo vida. Jesus não é prisão, Jesus é vida. Você não vai viver preso, ninguém vai botar cabresto, peso, fardo. É o contrário, é ser livre do peso, livre do fardo, livre do castigo. Tem mais alguém que gostaria? Se tem, eu quero orar por você. Se não, a igreja, estenda a mão para cá. Vamos orar por ela. Senhor Jesus, Pai de infinito, Senhor é o Senhor, que o Senhor é o Rei do Universo, que não existe outro nome que possamos clamar e sermos salvos. Nesta noite, a Danúbia reconhece que sozinha ela não pode vencer as suas dificuldades, ela não pode vencer as limitações, ela não pode sequer dar um passo em diante, mas hoje ela está tomando o passo mais importante da sua vida. Ela está caminhando na direção daquele que tudo pode, na direção daquele que tudo vence, na direção daquele que tudo sabe. Por isso, nesta noite, nós pedimos, Pai, perdoa os pecados da Danúbia, escreva uma nova história na vida dessa moça, que ela possa ter uma maneira diferente de caminhar, e que ela possa essa noite sentir o perdão dos seus pecados, e a mudança que o Senhor tem realizado desde este momento na vida dela. Que ela possa ser transformada no seu entendimento, e que o seu nome seja escrito no livro da vida, e assim ela poderá viver fiel até o dia que o Senhor há de voltar. Assim oramos e consagramos e nos alegramos com a Danúbia, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor se você está feliz. Parabéns pela decisão que você tomou.
foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Ele mudou a minha vida, Ele muda a sua também. Amém? Eu gostaria de chamar o pastor Sérgio e antes de orar